Olá pessoal, eu sou o professor Anderson. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a Rússia, esse país gigante que é o maior país do mundo. Então aqui tem uma bandeirinha da Rússia, vocês estão vendo que ela é vermelha, azul e branca. Então a Rússia tem toda essa extensão que está representada nesse mapa. Ela tem no total de 11 fusos horários. Por ela ser um país tão extenso, ela tem uma área de 17 milhões de quilômetros quadrados. Estão vendo aqui, ó, o que está em segundo lugar, o Canadá, fica quase na metade da Rússia. Então a Rússia é um país gigante. E essa parte europeia aqui da Rússia, a parte onde estão as principais cidades russas, ela é considerada uma parte do leste europeu, né? Se regionaliza dentro do continente europeu como o leste europeu. A Rússia ela foi profundamente influenciada por uma revolução que aconteceu lá em 1917. Então, em 1917, os russos decidiram colocar em prática o regime socialista. Eles decidiram tentar um caminho diferente ao capitalismo. E por que houve a revolução em 1917? Porque o povo russo estava cansado de ser explorado, né? Estava cansado de viver na miséria, de participar das guerras dos czares, né, que eram os governantes da Rússia. Czares quer dizer Césares, né, ou César, né, que era um título dado ao imperador russo. Então o povo cansado dessa exploração, de participar de guerras que às vezes eles não concordavam, de ter salários miseráveis, eles resolveram fazer um caminho alternativo. E o caminho alternativo na época, proposta por Karl Marx e por Engels, era você tentar fazer um regime onde todo mundo ganhasse mais ou menos o mesmo salário, onde o Estado fosse dono de todas as propriedades, ou seja, as coisas eram de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. E aí esse regime acabou marcando toda a história, toda a trajetória da Rússia no século passado e também neste século. Então o fato deles terem tomado o socialismo real como um modelo econômico acabou afetando todo o país durante esses últimos 100 anos. Então olha só, a Rússia hoje ela tem uma grande importância mundial. Ela perdeu um pouco de sua importância lá quando a União Soviética se desmanchou, mas atualmente ela vem ganhando cada vez mais espaço no cenário mundial. E a Rússia ela é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então o Conselho de Segurança da ONU ele tem 5 membros, ó, Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia e a China. Qualquer ação militar, qualquer ação de intervenção em outros países, ele passa por esse conselho. Se não for aprovado, a ONU não apoia, né, os outros países não dão aval para que o conflito ocorra. Uma coisa que aconteceu na guerra entre Estados Unidos e Iraque foi que os Estados Unidos tentou aprovar no Conselho de Segurança da ONU, né, a guerra contra o Iraque, mas a Rússia, né, e os demais países se posicionaram contra, né, os Estados Unidos, contra a ação americana no Iraque. O resultado foi que os Estados Unidos teve que começar a guerra sozinha, sem o apoio da ONU. Então a Rússia ela tem um peso importante. Qualquer resolução da ONU, a Rússia pode dizer se vai ou não vai acatar. Se ela disser que não vai, a resolução não tem valor. E por que a Rússia tem todo esse peso? Justamente porque a Rússia é uma superpotência militar. Então, lembram lá da Guerra Fria? As armas da União Soviética, a maioria das armas da União Soviética ficaram sob controle da Rússia. Então os mísseis intercontinentais, as armas atômicas, né, os demais aparatos bélicos, eles ficaram sob o domínio da Rússia, né? A Rússia pegou para administrar esses armamentos. Então a Rússia detém ainda um grande poderio bélico e militar, que foi herança da Guerra Fria, que garante a participação dela em assuntos estratégicos. Por exemplo, o G7. O G7 hoje, que é o grupo dos 7 países mais ricos, eles não fazem mais a reunião só com 7 países. Eles são chamados agora de G8, porque a Rússia é convidada para participar também, pelo peso militar que ela tem, né, dentro do mundo. Então aqui tem um mapinha das regiões físicas da Rússia. Vocês podem ver que nesse mapinha a maioria do território russo é formado por planícies. Olha só, tem a planície russa nessa região aqui europeia e nessa outra parte aqui, ó, a planície siberiana.
No geral, o relevo da Rússia ele é de planalto para planície, né? Então é um relevo bastante extenso, tem apenas algumas regiões montanhosas aqui no Cáucaso e no sul da Rússia. Vocês podem ver que a Rússia ela é um país que está próximo do Círculo Polar Ártico, portanto é um país bastante frio, né? A população da Rússia, por ser muito frio nessa região aqui próxima ao Círculo Polar Ártico, ela está distribuída de maneira desigual. Pode ver as faixas em amarelo aqui e as faixas um pouco mais escuras são onde se concentram a maioria da população russa. Então, olha, a maioria da população russa está concentrada nas faixas do sul e na parte europeia, né? Então, estão vendo que o Vladivostok faz divisa aqui com a China, e a parte europeia são os principais centros urbanos, as principais áreas de povoamento russo. Então a Rússia ela é um país bastante diverso etnicamente. Então no passado a Rússia, quando começou lá como país, ele começou aqui nessa região europeia, e aí ele foi expandindo seus territórios sobre os tártaros, sobre os mongóis, e acabou chegando até o Oceano Pacífico. E toda essa população ela não foi extinta, né? Ela existe, né, uma parcela dessa população até hoje nos territórios russos, e isso forma uma diversidade cultural muito grande. Então, embora seja formado por diversas etnias, a maioria da população é composta por russos. Aqui você tem, né, imagem lá dos russos em Moscou fazendo a parada militar. Então, a maioria da população tem esse aspecto, mas você vai encontrar pessoas com o olho puxado. Essa área aqui, ó, essa região central é uma região de transição entre pessoas brancas e amarelas. Então houve cruzamento genético entre os dois povos aqui. Já nessa outra área aqui você consegue encontrar pessoas com o olho bem puxado, com o traço mongol bem característico, porque é uma região que se aproxima mais da China do que propriamente da Europa. Então existe toda essa variedade cultural, né, essa variedade étnica dentro desse país gigante que é a Rússia. Dentro da Rússia existe um processo de migração, tem as áreas de atração de pessoas, estão vendo essas áreas em amarelo? As áreas que mais atraem pessoas são essas áreas próximas à Europa. Então as pessoas dentro da Rússia elas migram, né? Aqui já tem poucas pessoas e elas acabam indo para essas direções que tem a economia mais dinâmica. E tem alguns russos que saem para fora. Lá eles vivem um problema sério que são relacionados à fuga de cérebros. Aqui, ó, vocês estão vendo os cérebros da Rússia indo embora. O mesmo que acontece com o Brasil, com a Índia, com esses países que têm pessoas muito inteligentes, porém não tem um incentivo do governo, não tem um incentivo das empresas aqui para o desenvolvimento de tecnologia. Do mesmo jeito que acontece no Brasil, acontece na Rússia. E aí essas pessoas vão embora, vão trabalhar na Alemanha, vão para o sul do Cáucaso, vão para os Estados Unidos da América, que são lugares onde se pagam melhor para quem atua com a pesquisa, para quem atua com o ensino, para quem atua, né, nesse ramo de desenvolvimento de coisas novas. Então existe um processo de fuga de cérebro também da Rússia, né? Eles têm um sistema de educação relativamente bom, formam bons profissionais e esses profissionais são cobiçados. Hoje você encontra, né, por exemplo, brasileiros trabalhando na NASA, né, brasileiros trabalhando na ESA, Agência Espacial Europeia, do mesmo jeito que você vai encontrar os russos também, os russos em outros países fazendo o trabalho de ponta, o trabalho de alta tecnologia, porque lá no país deles às vezes não tem tanta oportunidade assim. Então a transição econômica da Rússia, lembra lá em 1917, eles viraram socialistas. Só que na década de 90 eles viram que o socialismo acabou não dando muito certo, né, dentro do seu território. Acabou não conseguindo competir com os países capitalistas. Então houve a desagregação da União Soviética, que deu um processo de modernização industrial. E durante esse processo de modernização industrial gerou muito desemprego para a população russa. Então, quando eles deixaram de ser um país socialista e passaram para o capitalismo, gerou muito desemprego. Por quê? No socialismo, o governo dava emprego para todo mundo, o governo garantia comida para todo mundo, o governo dava educação para todo mundo, dava saúde para todo mundo. Então, quando foi para o capitalismo, que houve as privatizações das empresas russas, o empresário ele não quer dar emprego para todo mundo, ele quer dar um mínimo de emprego para que a empresa continue funcionando. O resultado foi um grande aumento da população desempregada na Rússia, um grande aumento da pobreza na Rússia. Tinha pessoas que passavam fome, né? Chegaram a passar fome na Rússia nesse período aí de transição, porque o desemprego era muito alto, não tinha o que fazer, não tinha como conseguir uma renda e
foi bastante traumático para a população russa. Isso aconteceu lá na década de 1990. Então, para a Rússia, a década de 90 foi uma década perdida. Os russos só conseguiram estruturar melhor sua economia a partir dos anos 2000. Então, a partir dos anos 2000, a Rússia começou a se reestruturar, começou a crescer mais rapidamente. E hoje ela recebe muitos investimentos, né, do Estado e do capital estrangeiro. Então tem as regiões de alta concentração de investimento em infraestrutura, essa região aqui na divisa com a China, e essas regiões aqui da parte europeia são as áreas que mais recebem investimento, que mais recebem dinheiro para sua infraestrutura, e são as áreas mais dinâmicas da Rússia. Então a Rússia lá no final da Guerra Fria, lá no final da década de 80, ela vivia um dilema de continuar no modelo socialista ou mudar para o capitalista, e acabaram mudando, e essa mudança não foi fácil, ela foi bastante traumática. Então, apesar de ser traumática essa mudança, a Rússia ela é um país relativamente bem industrializado. Aqui vocês têm um mapa da distribuição das atividades econômicas da Rússia. Vocês podem ver que existe uma grande variedade de atividades, principalmente em relação aos recursos naturais, né? Então a Rússia é um grande produtor de petróleo, é um grande produtor de gás. Olha aqui, ó, por conta de sua extensão territorial, eles conseguem ter muitos recursos naturais dentro do seu território. Mas não é só as atividades ligadas à extração de cromo, bauxita, níquel, ferro, platina, ouro, chumbo. Tem outras atividades econômicas, né, como a indústria aeronáutica. Lembrando que a União Soviética, a Rússia, né, que fazia parte da União Soviética, ela dominava, né, os processos de exploração espacial, né? Eles estavam no mesmo nível e algumas vezes até mesmo mais adiantados do que os Estados Unidos em relação à exploração espacial. A automobilística nessa região aqui, a parte mais europeia da Rússia, tem uma importante indústria automobilística. Lembrando que essa automobilística hoje é composta por empresas estrangeiras, né? A marca Lada da antiga União Soviética, ela teve que se modernizar, ela recebeu tecnologia, recebeu investimentos estrangeiros. Hoje você encontra na Rússia várias outras marcas, além da Lada, que era tradicional do país. A indústria química, carvão, mecânica, enfim, ele tem uma variedade de indústrias, né, dentro do território russo. E essa variedade concentra-se principalmente nessa região aqui, a região sul e na parte europeia desse país gigante. Então, olha só, a Rússia ela é importante estrategicamente para os países europeus. Por quê? Uma grande parte da energia utilizada pelos países europeus, ele vem da Rússia. Vocês estão vendo o urso, ele representa o país Rússia. Né? Do mesmo jeito que os Estados Unidos têm o tio Sam, a China tem o dragão, a Rússia ela é representada pelo urso. Então, olha só, na Lituânia, por exemplo, né, os paizinhos aqui da Europa, né, Estônia, Letônia e Lituânia, na Lituânia, Estônia, na Finlândia, na Letônia, 100% da energia, né, 100% do gás que eles usam, né, vem da Rússia. E tem outros países que recebem muita também energia da Rússia. Por exemplo, Bulgária, 89% do gás da Bulgária vem da Rússia. Hungria, 80%, Eslovênia, 60%, Áustria, 60%, Polônia, perto de 60%, Turquia, perto de 60% também. Então, olha só, os gasodutos e oleodutos da Rússia, eles estão todos orientados nessa direção, ou seja, em direção à Europa. Eles são os grandes fornecedores de energia da Europa. Aqui vocês estão vendo os países da União Europeia, alguns insatisfeitos, outros felizes com esse abastecimento da Rússia. Lembrando que basta a Rússia fechar a torneirinha que os países da Europa, né, as pessoas da Europa lá vão passar frio, vão sofrer com muita falta de energia, porque a Rússia é um dos maiores produtores de energia do mundo. Essas energias fósseis, né, a energia que vem do petróleo, a energia que vem do gás natural. Então, com o fim da União Soviética, o governo russo estabeleceu reformas. Lembram lá que o governo da União Soviética, ele primeiro fez as reformas do Glasnost e da Perestroika. O Glasnost previa mais transparência nos atos do governo, o governo tinha que contar para o povo o que ele fazia, e a Perestroika era uma reestruturação. Então, com a Perestroika foi possível que as empresas estrangeiras elas investissem na União Soviética e investissem na Rússia. Essas aqui são imagens lá da Rússia quando o McDonald's se instalou no país.
olha, as pessoas faziam filas quilométricas para comer um hambúrguer, para comer uma comidinha diferente daquela que os países socialistas tinham, né? Então existia uma demanda de consumo muito reprimida dentro da Rússia. Então o país ele se abriu ao capital estrangeiro, buscou parcerias com grandes empresas transnacionais, estadunidenses, japonesas e europeias. Olha a Ford tem fábricas hoje na Rússia, né? Coisas que há 40 anos atrás era impensável, né? A Ford está produzindo dentro da Rússia. A Nestlé também, que é uma empresa suíça, ela atua hoje no mercado russo. Então eles abriram, né? Eles escancararam o país. O problema da abertura na Rússia é que foi um escancaramento, é mais ou menos o que o Brasil fez para as multinacionais. A gente abriu sem pedir nada em troco. Então as empresas vieram, se instalaram, elas retiram seus lucros, só que acabam gerando um problema da concentração de renda, da desigualdade social, a fuga de capital do país. Então tem o lado positivo, que as empresas elas promovem uma maior oferta de produtos, elas geram até certo número de empregos, porém, por outro lado, concentra a renda, ocorre a fuga de capitais, são empresas que não são do país e acaba que o país sofre bastante com isso. A Rússia passou por esse processo. Lembrando que na China isso é diferente. Na China, por exemplo, se a Nestlé quiser se instalar lá, ela tem que se associar ou com o governo chinês ou com o chinês mesmo, um cidadão chinês. E aí essa empresa vai ter a metade dos lucros para ela e a metade para o governo ou para esse cidadão. A Ford é a mesma coisa. Então na China, né, que é um modelo que vem dando certo, essa abertura ela foi diferente da União Soviética. A União Soviética simplesmente abriu sem muito planejamento. E isso propiciou com que surgisse lá no sistema capitalista atual da Rússia a grande concentração de riqueza. Hoje nós temos bilionários na Rússia e temos pessoas pobres vivendo nesse mesmo país. A Rússia também ela tem várias áreas em que ela disputa estrategicamente para garantir o desenvolvimento de seu país. Então, por exemplo, a região do Polo Norte, aqui a região do Ártico, é uma região disputada principalmente pelos Estados Unidos. Estão vendo aqui, os Estados Unidos tem uma parte do seu território, o Alasca aqui, né, no Polo Norte. Pela China, que quer uma rota comercial mais fácil, vindo aqui pelo Círculo Polar Ártico e chegando na Europa, que é um supermercado consumidor, de forma mais rápida, mais fácil, e a própria Rússia, que é representada pelo urso. Então todos esses países têm interesse na região. Por quê? Porque com o aquecimento global, essa calota polar aqui, ela está derretendo. Cada vez mais ela fica menor. Então já é possível você ter um tráfego de navios por aqui, né? Navios comerciais conseguem trafegar por aqui de maneira tranquila. E a tendência é que essa calota diminua. Aqui tem uma projeção da calota polar para 2040. A expectativa é que em 2040, pelo menos numa parte do ano, ela esteja totalmente derretida. É por conta dos efeitos do aquecimento global. E se tiver uma rota comercial aqui entre China e Europa, essa rota ela diminui 40% da viagem, né? 40% da distância. Por exemplo, se fizer a mesma viagem aqui, do Japão, né, passando pela Índia, aqui, passando pelo canal de Suez, até chegar na Europa. Então a ideia é encurtar o caminho, por isso é uma região estratégica. Além desse encurtar caminho, é uma região estratégica também por causa dos recursos naturais. Então o Mar Ártico ele tem grandes depósitos de petróleo, né? Uma parte do petróleo russo ele é extraído aqui das profundezas do mar. E aí Estados Unidos, Rússia, né, Canadá, Noruega, a própria China, todos eles têm interesse nessa região. Lembrando que a região não tem fronteiras, não tem limites bem demarcados, né? Por enquanto existe uma série de exigências por parte dos países, cada um quer o seu pedacinho, cada um quer garantir o seu território dentro do Círculo Polar Ártico. A Rússia ela se envolveu em alguns conflitos, né, nos últimos anos. Então, com essa retomada da Rússia como superpotência militar e agora como superpotência econômica também, porque a economia da Rússia, depois que ela reestruturou, depois que ela passou do socialismo para o capitalismo, ela começou novamente a ter importância global. E aí a Rússia começou novamente um processo de expansão. Então, aqui nessa região da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, a maioria da população são russos étnicos. Olha, perto de 60% da população da Crimeia eram de russos, enquanto que 24% ucranianos e 12% tártaros. O resultado foi que a Ucrânia
se aproximou mais da União Europeia e se afastou um pouco mais da Rússia, a população da Crimeia se revoltou, né, com essa situação, que é uma população mais pró-Rússia. E começaram uma guerra, né, começaram os conflitos de guerrilha, derrubando aviões e até mesmo conflitos diretos, né, militares. Com o apoio da Rússia, essa região foi anexada. Os habitantes da Crimeia, eles fizeram um plebiscito em que a maioria da população votou para ter uma aliança com a Rússia. Hoje a Crimeia, ela é uma das repúblicas, né, uma das repúblicas da Federação Russa. Hoje ela está mais próxima da Rússia do que da Ucrânia. O resultado foi que os países da Europa reclamam, né, eles não querem mais esse expansionismo russo sobre o território europeu. Mas reclama sem poder fazer muita coisa, lembrando que a Rússia é o grande fornecedor de energia para a Europa. Então bastaria a Rússia fechar as torneiras do gás que a Europa iria morrer de frio, né? Uma parte da Europa iria passar frio. Existem outros, né, conflitos em que a Rússia interviu e foi muito bem sucedida. Por exemplo, na Guerra da Síria. A Guerra da Síria tinha dois lados, lá o governo do Bashar al-Assad, apoiado pelo Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, e tinha o lado dos rebeldes, né? O lado, por exemplo, dos rebeldes do Kurdistão, né, da etnia curda, que eram apoiados pelos Estados Unidos. E nesse ambiente de caos, de um lado os Estados Unidos dando armas para os rebeldes, para aquelas pessoas que são chamadas de terroristas pelo presidente da Síria, a Rússia interveio, né, e acabou gerando nesse conflito entre as duas superpotências uma guerra civil. E essa guerra civil, ela destruiu o país. E quando o país estava destruído, ganhou força dentro do país os grupos terroristas que não tinham muito a ver com a Rússia e nem com os Estados Unidos. Por exemplo, a Al-Qaeda, a ISIS, o Estado Islâmico, todos esses grupos terroristas, eles conseguiram tomar territórios. Aí o que aconteceu? A Rússia teve que dar um apoio, né? Um apoio além das armas que ela fornecia para o Bashar al-Assad, ela teve que dar um apoio efetivamente militar, teve que enviar tropas, ela teve que bombardear as posições dos rebeldes, bombardear posições dos terroristas, e acabou que a Rússia saiu a grande vencedora dessa guerra, né? Então, uma guerra em que os Estados Unidos estavam de um lado, a Rússia estava do outro, as armas da Rússia, a tática que a Rússia usou na região, né, de apoiar o presidente, foi mais eficiente que a dos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos estão em um processo de retirada de suas tropas da região. Então a Rússia vem hoje promovendo operações em outros países, em outras regiões do mundo. Além disso, dentro da Rússia ela tem uma grande variedade étnica e tem algumas pessoas, né, que são de etnia diferente da dos russos, que eles querem a sua independência. Então existe, por exemplo, lá na Rússia um movimento de separatismo tchetcheno. Então a Chechênia é essa regiãozinha aqui, ó, esse pequeno território dentro da Rússia, e que ela quer sua independência. Por que ela quer sua independência? Porque a maioria da população é muçulmana. E os muçulmanos não gostam muito da ideia de serem mandados por cristãos, né? Então a Rússia é uma nação cristã, né? A maioria da população é cristã. E aí dentro do seu território eles têm minorias, como por exemplo essas minorias aqui da Chechênia que são muçulmanos. O resultado foi que eles tiveram duas guerras. Numa, a Rússia saiu perdendo, deu bastante autonomia para a Chechênia. Aí depois novamente os chechenos, não satisfeitos, promoveram mais uma guerra com a Rússia, e dessa vez a Rússia invadiu o país e tomou de volta, né, sem dar tanta autonomia assim para a região. Então a Rússia é esse país multiétnico. Aqui nesse mapa vocês estão vendo, ó, ela toda dividida. Cada divisão dessa aqui, né, algumas dessas divisões aqui são repúblicas autônomas que fazem parte da Rússia. A Rússia, que é uma federação. Ela tem um presidente, né, o Vladimir Putin, centralizado lá em Moscou, porém algumas repúblicas aqui têm mais autonomias, outras têm menos. E por que a Rússia não quer perder esse território? Primeiro, para não dar um mau exemplo, né? Porque tem outras regiões, por exemplo, o Daguestão, que é essa área aqui, ó, vizinho da Chechênia, ele também quer a sua independência. Então, se um consegue, o outro pode seguir o exemplo e conseguir também. Além disso, aqui é um corredor de exportação de petróleo e gás natural. O Azerbaijão, que é um grande produtor de gás natural e petróleo, ele carreia esses recursos, né, para vender para a Europa através dessa região. Então não é interessante para a Rússia perder essa região, porque de repente podia ficar interrompendo essa produção energética, essa produção que é tão importante
para o Estado russo e para os demais estados aqui ao redor do Mar Cáspio. Então essa foi a nossa aula de hoje sobre a Rússia. Vocês viram algumas características da Rússia, como ela foi influenciada pelo socialismo durante 100 anos até hoje. Isso gera repercussões dentro do território russo. Vocês viram que a Rússia hoje é respeitada por conta de suas armas, né, por conta de seu poderio militar, e que a Rússia vem crescendo também economicamente, depois daquela transição traumática do socialismo para o capitalismo, em que até mesmo a expectativa de vida caiu de 69 para 65 anos de idade. A Rússia hoje ela vem seguindo os trilhos do desenvolvimento, ela vem sendo um país bem mais respeitado no cenário mundial. Eu fico por aqui e até a próxima.